Então vamos lá. Hoje é a aula número 2 síncrona, né? Aula de automação 2, professor Jailton Weber, do dia 23/3/2021. Nossa segunda aula síncrona. E hoje, na aula passada, nós abordamos os assuntos. Nós falamos um pouco sobre a disciplina, uma vez que na primeira aula síncrona houve algum problema, algum contratempo que os alunos não participaram. Então, hoje é a nossa terceira aula síncrona, porém, a segunda que nós temos assim esse encontro mesmo presencial e que nós estamos discutindo a nossa disciplina, né? Então, na semana passada, a gente viu o conteúdo, que vai ser o mesmo, avaliação, metodologia, ambiente virtual, tudo que a gente vai usar no decorrer do nosso curso. E eu disponibilizei durante a semana, não sei se vocês viram, algumas coisinhas importantes, a aula da semana passada, eu fui disponibilizando, coloquei uma lista de presença lá no AVA, então é importante que vocês assinem essa lista de presença pelo AVA e, tendo algum problema, me comuniquem para que eu possa tentar resolver, tá? De tarde eu tive que fazer uma reconfiguração da lista de presença e me falem aí, porque qualquer coisa eu vou ter que fazer essa reconfiguração também para você, vou ter que fazer uma chamada manual e vocês não vão poder, na verdade está configurada para vocês mesmos colocarem suas presenças lá, né? Mas caso isso não aconteça, aí vocês me falam que eu vou fazer uma configuração e eu faço a chamada manual. Perfeito? Então, dando continuidade, lembrando que o objetivo da nossa disciplina é acionar processos automáticos utilizando um controlador lógico programável. Então, para que a gente possa acionar processos automáticos, para a gente possa utilizar o controlador lógico programável para a automação desses processos, é importante, né, que a gente conheça não só os processos, mas também o controlador lógico programável, seus principais tipos, configurações, partes construtivas, né, possibilidade de acionamento, quais são as suas funções, como é que ele funciona, ou seja, as características físicas, né, e de aplicação desse controlador para acionamento de processos de sistemas automáticos. Então, para isso a gente vai iniciar falando um pouco de processo, né? Quais são os processos possíveis, ou seja, a maioria deles, né? Desde que sejam atendidas as características para a automação, não necessariamente controle. Lembrando a diferença entre automação e controle, que a automação quando se deseja acionamento de processos sequenciais ou com movimentos e ações já pré-definidas ou estabelecidas para controle daquele processo, né? Só um segundinho aqui, rapidinho. Quem é Anderson? Anderson está chegando. Então, voltando aqui, deixa eu voltar aqui para Boa, Anderson. Ainda não voltei para... Seja bem-vindo. Então, utilizar o controlador lógico programável, para isso a gente vai entender os nossos processos. Outra coisa, na verdade, assim, o controlador lógico programável, ele surgiu da necessidade, primeiro, né, de processos sequenciais, né? Então, se desejava reconfigurar uma planta de produção de produtos em série, né, de fábrica de automóveis, acho que foi a Ford, né? E ele necessitava que, na mudança de modelo de configuração da montagem do veículo, que isso pudesse ser feito de maneira mais rápida e mais eficiente, de modo a garantir a produção, né? Que a planta parasse com o menos tempo possível, de modo a retomar essa produção. Então, a reconfiguração, né, dos sistemas automáticos para a montagem desse veículo, com o PLC, com o controlador lógico programável, lógico que no início era tudo muito arcaico, isso trouxe uma agilidade nessa mudança ou de veículo ou de configuração do veículo,
trazendo assim maior agilidade e maior tempo de produção, logicamente, né? Só que depois disso, percebeu-se que o controle lógico programável poderia executar qualquer ação sequencial, né? Qualquer ação programada e repetitiva. Então, por exemplo, aí viu-se que hoje em dia, além da função, né, da aplicação já esclarecida, tem a questão de segurança de processo, né? O PLC ele é muito mais rápido quando considerando segurança de processo. Então, por exemplo, uma caldeira, proteção de uma caldeira, proteção de um processo qualquer, existem variáveis que mudam de estado, de valor, ou acrescem seu valor, ou diminuem o seu valor, depende dessa variável, da importância dessa variável no processo, e não era muito rápida e abrupta, né? Ou seja, abrupta, né? Então, o PLC ele tem uma ação rápida e eficiente para garantir que essas variáveis voltem para o seu valor desejado, né? De modo a garantir a segurança desse processo. Então, processo sequencial, segurança, intertravamento, né? Vocês conheceram lá intertravamento nos nossos comandos elétricos, onde você impedia que um circuito ou um acionamento fosse dependente do outro, né? Ou seja, caso um contator estivesse funcionando, o outro seria bloqueado, você colocando um contato normalmente fechado de um contator oposto, né, que você deseja intertravar. Então, o PLC é muito eficiente em segurança e intertravamento. E em processos sequenciais também. Então, se você for para a indústria hoje, você vai ter um controlador específico que vai fazer o ajuste fino e o controle das variáveis de modo a manter a produção de vapor para alimentar os equipamentos da fábrica, seja as colunas de destilação, seja movimentar um compressor, seja movimentar uma bomba. Então, você vai ter um controlador específico para isso. E você vai ter um PLC, um controlador lógico programável, né? Para caso, por exemplo, a pressão atingir um determinado valor da caldeira, ele abrir uma válvula de alívio até que se mantenha o desarme, a válvula de gás, cortando assim a produção de vapor, né? Por exemplo, nível de caldeira, diferente de muitos outros equipamentos, caldeira, ela tem um controle de nível muito bem apurado, tem que tomar muito cuidado. Você pode estar dando, se você abrir muita água, né, não é bem água, mas eu vou chamar de água, se você abrir muita água para a caldeira, caso esse nível tenha caído, você tem uma série de complicações que pode acontecer. Então, existe uma sequência de ações que o PLC tem que tomar, de modo a garantir que aquela caldeira ou não exploda, ou que aquele nível não seja falso, enfim. Existe uma série que agora nem estou assim lembrado, teria que pensar um pouquinho mais para saber esses detalhes de operação de uma caldeira, né? Já tem 14 anos que eu operei a última vez uma caldeira. Então, não lembro muita coisa, né? Quer dizer, eu lembro, mas teria que resgatar um pouquinho da memória. Então, se tinha dois PLCs, né, rodando em paralelo lá, né, um de backup e um PLC online, né, monitorando de segurança e intertravamento. Então, essa ainda também é uma função do controlador lógico programável. Então, nosso objetivo é entender quais são os processos que podem ser inseridos no controlador lógico programável e saber aplicar esse controlador lógico programável. Lógico que a gente vai utilizar aqui um processo simples, que era comandos elétricos lá, nossas partida direta com reversão, partida-chave compensadora, e quem sabe até outros acionamentos, como inversor de frequência e software start, inserir, né, esse contexto, ou esses equipamentos junto com o PLC, e montar, né, uma animaçãozinha lá no CAD Simo e no PC Simo, para a gente poder enxergar a aplicabilidade daqueles circuitos que foram montados. Perfeito? Então, esse é o nosso objetivo da disciplina.
Então, para que a gente possa entender os processos e conhecer os processos, e quando chegar numa indústria, entender mais ou menos o que é que aquela indústria lá funciona, como aquele tudo ali, aquele mundo aquele ali é um mundo, aquela cidadezinha lá, né? Aquela cidade Lego lá, como é que ela funciona? Vamos entender um pouquinho o que são esses processos industriais, né? Essa primeira imagem, alguém quer fazer uma pergunta? Fazer alguma observação? Sim ou não? Por enquanto pode não, seguir. professor. Então pode seguir, né? Raquel, Rachel. Seja bem-vinda, Rachel. Professor. Tudo bom, né, Rachel? Tudo bom? Então vamos lá. Então, processos industriais, automação 2, Jair, tal. Isso aí que vocês estão vendo aí, isso é uma planta petroquímica, tá? Petroquímica é uma característica específica de um processo, né, de industrial, e consiste basicamente em reação e destilação, ok? Então, você tem produtos, matéria-prima, essas matérias-primas, elas reagem, né, e formam produtos diversos, e muitas das vezes esses produtos são chamados os homômeros, alguma coisa assim. Ou seja, são produtos que têm basicamente as mesmas estruturas, acrescidas de apenas de um determinado radical, né? Ele termina sendo uma mais pesada do que a outra. Um produto gerando um produto mais pesado que gera um outro produto pesado. Quando ele gira vários produtos dentro do mesmo, tem a mesma característica, não é bem a mesma característica química, né? Ele tem são moléculas parecidas, né? E tem pontos de ebulição próximos. Tem características parecidas e pontos de ebulição próximos, né? É o caso do petróleo, né? O petróleo também tem essa característica. Tem essa característica. Então, para fracionar, ou seja, para separar esses produtos, utiliza a destilação. Então, aqui eu posso dizer com fé, né, e quase que não vou dizer certeza, que os produtos são, as indústrias são bem variáveis, né, existem equipamentos que não dá para identificar, mas existe, assim, vendo eles, né, mas alguns dá para você perceber, e dentro da minha experiência, hoje, bem, digamos assim, defasada, né, porque já tem 14 anos que eu saí da indústria, eu posso identificar alguns equipamentos aí, né? Então, por exemplo, esse equipamento aqui, ó, normalmente são reatores. Então, esses reatores podem ou não ser preenchidos com alguma estrutura interna, né? E dentro desses reatores é onde ocorrem as reações químicas. Então, imagine aí, para que eu mantenha esses produtos, ou que eu gere o produto desejado, ou que mantenham esses produtos em condições de segurança ou do ponto de vista físico mesmo, que essa reação não ocorra de maneira rápida e venha a explodir esse reator e, consequentemente, a planta inteira, existem parâmetros que eu preciso manter em determinados valores para garantir qualidade de produto, segurança fabril, né? Então, aqui é o reator, então existe uma instrumentação, existe um controle, existe uma automação baseada que envolve o funcionamento desse equipamento de modo a garantir o meu processo, né? Então aqui, ó, todas essas aqui são torres de destilação. Vocês estão vendo aí o laser, né? Cada uma tem, com certeza, características construtivas bem específicas, principalmente quando se refere à sua parte interna, né? A sua função dentro do processo. Umas são absorvedoras, outras são destiladoras, outras são separadoras, né? Então, existem várias funções que envolvem cada torrezinha dessa de destilação. Essas duas que estão juntas aqui podem até, inclusive, realizar a mesma função, é como se elas fossem uma única, depende muito, e tem que conhecer mesmo o processo, porque olhando não dá. Então, imagine aí o sistema de automação, o sistema de controle, o sistema automático que essas plantas necessitam para manter e garantir o seu processo, né? Então, por isso que é importante que vocês entendam que, independente
tendo máquina, acionamento sequencial e necessidade de intertravamento e segurança, o PLC estará lá para contribuir para esse funcionamento. Ok? Deixa eu só fazer uma pausinha aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então ali eu estou mostrando uma foto de um processo petroquímico, né, no processo contínuo. Então normalmente a classificação do processo petroquímico é um processo contínuo, ou seja, a todo momento você entra com produtos reagentes e a todo momento você tem uma produção de produto acabado, de produto final. Né? Então, eu não sei exatamente qual é esse processo, mas o importante é pegar a essência dele. Você tem aqui, ó, catalisador, para quem não lembra de química, catalisador é um elemento inserido no seu processo, de modo a acelerar uma reação, ou promover a reação. Então, o catalisador ele pode não necessariamente só acelerar essa reação, mas também promover essa reação. Então, você tem aqui, ó, é porque o PowerPoint cortou um pouquinho, você tem a entrada aqui de amônia e água, e existe um processo reativo aqui, reativo não, processo de reação entre esses dois produtos, gerando, né, uma separação que parece aqui, que ele entra com amônia e água, separação hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio e dióxido de carbono, né? Esse gás, porque isso aqui é um compressor, né? Tá mostrando aqui que aqui é uma compressão. Esse gás é comprimido e injetado nesse outro equipamento aqui do processo, que junto com a água absorve, gerando água e absorvendo esse CO2. Ou seja, isso aqui é um equipamento de separação do nitrogênio e hidrogênio. Esse nitrogênio e hidrogênio, junto com essa. Ele passa direto, porque o CO2 é absorvido, ele é aquecido, vai para um outro reator, que gera um outro produto, que é resfriado, condensado, gerando o amoníaco líquido. E isso acontece a cada segundo. O incremento, ou a adição, ou a alimentação desses produtos no reator, né? Esses produtos são separados, aqui é um absorvedor, então muitas daquelas colunas que a gente mostrou aqui, ó, você tem, normalmente o processo é destilação, absorção, reabsorção, estripação, então cada coluna dessa vai ter uma função nesse processo que basicamente é um processo de destilação, né? Então, essa é a característica da indústria petroquímica. Processo contínuo, muito controle de nível, pressão, vazão, concentração, de temperatura, de vários, né, controles associados aí para cada equipamento dele. O que é que vai definir qual é o parâmetro que vai ser controlado ou automatizado? É o processo. Qual desses parâmetros aqui? É vazão? É a pressão desse compressor? É a quantidade de água que entra? É o nível desse catalisador, desse reator? É a temperatura ou pressão desse reator? É o nível desse condensador? É a vazão dessa água do condensador gerando vapor? É a vazão desse vapor? É a temperatura desse resfriador, a temperatura e pressão desse amoníaco líquido, entendeu, gente? Então, quem define a variável que vai ser controlada, os parâmetros do processo, é o processo. Então, o processo contínuo, ele é responsável, a sua principal característica é
continuidade mesmo. A todo momento você está produzindo uma quantidade de produto. Vou botar aqui não necessariamente uma indústria que você, quando você chega na indústria que você vê essas torres de destilação, significa que essa indústria é uma indústria petroquímica, tá? Então, isso não significa muita coisa, não. Depende da característica do próprio processo. Por isso que a gente está descrevendo o processo, tá? Então, a todo momento você entra com reagentes e tem produtos, que o produto aqui final é quem? O amoníaco. E existem equipamentos que fazem suas funções aqui dentro desse processo, de modo a manter quem? De modo a produzir quem? O amoníaco, o líquido. Então, tem outro processo, que é o processo químico, de uma indústria química. Os processos das indústrias químicas são compreendidos também como processo por batelada, onde você produz uma quantidade, né, uma porção, uma quantidade específica, existe a reação, todo aquele processo de destilação também, de separação dos excessos dos reagentes, porque normalmente existe um dos reagentes, ou até mesmo um veículo, que nós chamamos igual a xarope, né, medicamento. Medicamento você tem o princípio ativo dele, a substância ativa dele, e você vai ter o veículo, porque ele é tão pouco a quantidade que você vai precisar ele colocar nele, veículo, colocar do xarope, né? Xarope você tem um comprimido que é pequenininho, e você pode engolir. Se você dissolver aquele xarope, você vai colocar ele num veículo, que é algo para transporte daquela substância. No caso do processo batelada, não, tem várias teorias que envolvem o excesso desse veículo. Mas o que é importante? Você coloca os seus reagentes numa quantidade de produção, pode variar. Vamos imaginar que é nessa linha tracejada aqui, os reagentes vão atingir essa linha tracejada. Você coloca esses reagentes. Oi. A gente está enxergando a tela do senhor, no caso a câmera. Não. Saiu, não foi? A apresentação saiu. Mas já estava antes? Pois. Não, em nenhum momento. É só mostrando a câmera do senhor. Vocês me falam agora. Depois que eu já falei tudo isso. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vocês chegaram a ver isso aqui? Sim. Não, né? Chegamos. Esse aqui? Não. Sim. Eu Também, né? Pronto. Então foi esse aqui mesmo. Eu acho que ele saiu sozinho aqui, não sei, porque eu ouvi um barulho aqui, fiquei sem saber. Então, esse é o processo de batelada, onde você é, 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 fabrica porções, né, quantidades é, por, como é que eu posso dizer assim, por vez, né? Então, você adiciona os reagentes, faz todo o processo de elevação de temperatura, elevar a pressão, elevar, normalmente é elevar nível não, né? Mas no caso de reação, pode ser que a reação aconteça só elevando a temperatura, só aumentando a pressão. Então, cada reação, cada substância vai reagir de acordo com as suas características químicas, né? Que aí é o processo que vai definir. Então, o que é que você pode observar? Você coloca esse mosto, é uma mistura. Teve um aluno que falou um dia, né? Mosto é uma mistura, o vinho pisado, né? Aquela uva pisada, né? Aquela coisa que a gente vê na TV quando é que as mulheres pisam lá naqueles cachos de uva. Teve um aluno que disse que o mosto é aquilo, né? É aquela uva triturada ali, com aquele negócio todo. Aí ele é colocado nessa adorna que é um recipiente, provavelmente deve ter um misturador, alguma coisa específica que aquece. Na verdade, ele esfria, porque tem aqui ó, trocador de calor com água, né? Acredito que ele esfrie. Mas o importante é mostrar nessa ilustração é que o processo por batelada é feito por quantidade e quantidade. Então, digamos que a capacidade desse tanque aqui seja de 2.000 litros. Ele vai produzir 2.000 litros, vai ter aquele tempo, sei lá, de 10 dias. Nossa, eu acho que eu não sei se o vinho demora tanto tempo, né?
de 5 horas, vamos lá. Vamos botar que tem um catalisador aí que encurtou esse tempo. De 5 horas. Depois que ele teve aquela reação, aquele tempo esperado, isso aqui, ó, vai passar por esse volante de vinho, que eu não me lembro o que o aluno falou que era. Né? Ah, sim. Deve ser uma centrífuga também, igual de cá. Não. Deve ser para misturar, né? Para misturar, deixar uma mistura mais homogênea, né? E vai passar por esse centrifugador. Qual é o objetivo do centrifugador? Certamente tirar aqui, ó, o ácido. Não sei que ácido é esse, né? Que é inclusive o fermento, né? Que é provavelmente esse ácido é o que fermenta, é o catalisador da reação que gera o álcool, né? De lado anaeróbico das bactérias, né? Ele só vai acrescentando água, enfim. Mas esse processo aqui produz quantidade por quantidade. Ele não vai tirando aqui, ó, produto tirando vinho o tempo todo. Não, ele só tira a quantidade de 2.000 litros a cada 5 horas, 10 horas, depende muito do processo, tá? Essa é uma característica da indústria. Oi. Juan pediu no grupo da sala para o senhor aceitar ele aqui na aula, por favor. Vocês estão no e-mail do G Suite? Eu tô. Mas hoje o G Suite está assim, até quem está com um e-mail do G Suite, ele tá pedindo para entrar. Foi comigo desde de manhã. Um aluno me disse que desde de manhã que tá assim, porque não sei porque ele disse de manhã, mas porque só tem aula de tarde, né? Mas como as aulas são de terça a sexta. Oi, Juan, boa noite. Boa noite, professor. Ô, professor. Diga. Eu atrapalhei essa aula aí pedindo para aceitar. Eu fiz login com a conta do IFE, mesmo assim tá pedindo para você aceitar. É isso que eu tô comentando aqui, Juan. Que parece que o G Suite hoje, o Moodle, na verdade, acho que isso é do Moodle, não é do G Suite, não sei. Vamos lá, tanto faz. Tá com esse problema hoje. Semana passada, com vocês eu tive problema, não foi? Mas com o integrado eu não tive. Hoje eu já tive problema com o integrado. Então, tem que aguardar mesmo para ver o que está acontecendo. Mas não tem problema nenhum, não. Tá certo? E hoje está assim mesmo. Obrigado pela sua preocupação. Então, vamos continuar aqui, né? Então, esse processo aqui... então, sim, hoje você pode caracterizar esse processo de contínuo e por batelada, que é um processo petroquímico ou um processo químico, ele tem essas características bem assim, bem aparentes, né? Lógico, dentro desses... Tem alguém pedindo para entrar de novo? Caroline. Lógico que dentro desse processo, né, seja ele contínuo ou por batelada, existem processos que se assemelham, né? Mas, assim, a característica preponderante no processo químico e petroquímico são aquelas que a gente apontou. Já no processo industrial de borracha, ele também tem muitos processos que não se caracterizam, né? Pode até ser classificado como batelada ou contínuo, mas não necessariamente segue todas aquelas características que o denominam, né? Então, se separa para uma indústria de borracha, indústria de celulose, né? De açúcar e álcool. Então, ela até mistura de processo contínuo com processo por batelada, né? Então, aqui, por exemplo, chega uma quantidade de caminhão não sei se vocês estão vendo aqui, superior direito, caminhão chegando aqui com cana, essa cama passa pelo processo de limpeza, então chega uma quantidade, né? A alimentação é feita patelada porque é cada caçamba entrando, mas o processo de limpeza pode ser um processo contínuo, desde que a cana pudesse entrar também de maneira contínua. A cana entrando de maneira contínua, a moenda aconteceria de maneira contínua. Mas eu acredito que dentro desses processos particulares, você vai ter uma mistura muito grande desses conceitos, né? Por isso que não define, né? Não é processo nem contínuo, nem um processo por batelada, porque dentro desses processos vão ter processos muito semelhantes, mas no todo,
quando se considera um todo, é uma indústria bem peculiar, né? Bem particular. Então, temos vários equipamentos, muitos desses equipamentos podem ser acionados por PLC. Aqui é a indústria de celulose também. Então, nós temos a alimentação de madeira, queima, como é que eles chamam? Eles tiram a fibra, tem um processo que eles chamam que é para tirar a fibra, né? Aí ele tira, adiciona um pouquinho de papel reciclado também, para misturar a matriz. Então, enfim, é um processo que tem um processo contínuo, que é aqui a secagem mesmo, é um processo contínuo, mas aqui a secagem é assim que está entrando, né? Mas aqui você já tem a alimentação, que eu acho que já não é um processo contínuo. Mas, enfim, a indústria de celulose e papel, indústria de açúcar. E existe o silo também, né, de mistura asfáltica. Então, a proporção a proporção desses materiais que compõem esse compósito, o que seria compósito? Seria a união de vários materiais para formar um solo, né? Com características que somam as características dos seus elementos individuais, né? Então, digamos que aqui tem a brita, a areia, estou chutando, tá? Que eu não conheço, não. Areia fina, areia grossa, brita, um pouquinho de resto de asfalto triturado, né? De reciclagem e tal. Então, se eu quero um asfalto para rodovia, onde passa carreta, eu boto mais betume, mais brita, mais areia grossa e menos areia fina, e borracha, né? Se eu quero um asfalto para circulação de veículos leves, eu boto mais borracha, menos betume, mais areia fina, e sei lá, eu não sei, não conheço. Mas a proporção, né, de cada elemento desse, em suas devidas porcentagens, né, caracterizam o produto. Não há uma reação entre eles, é só uma mistura, em proporções que são adquiridas diferentes características, né? Então, esse é um processo também. Então, considerando aquele nosso processo contínuo, processo por batelada, todos eles vão ter esses equipamentos, alguns equipamentos de grande porte, de grande importância dentro do processo, né? Não necessariamente precisa ser de grande porte ou de grande importância no processo, mas nem todos vão necessitar, né, serem acionados como PLC. Lembrando que o PLC é um equipamento de automação, de segurança, intertravamento, proteção e principalmente de acionamentos sequenciais, né? Então, para o acionamento de um grande compressor desse tipo aí, você tem vários circuitos auxiliares que precisam ser acionados antes que a máquina principal entre em operação. Então, nós temos aí circuito de óleo. Cadê o circuito de óleo? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui é um circuito de lubrificação e temperatura, que eu estou vendo aqui. Aqui tem um circuito de refrigeração. Não sei se vocês estão acompanhando o laser. Refrigeração do motor, refrigeração com água. Esse aqui ou é água, depende, pode ser água, tem que ver aqui, mas eu acredito que seja água, porque tem uma válvulinha aqui, né, um separador de gás água, esse daqui, aí tem alguns elementos aqui que eu acho que é de temperatura, alguns instrumentos de temperatura, mas eu não consigo ver aí para mostrar para vocês que ele tem um sistema de óleo, um sistema de refrigeração, seja ela do próprio motor, dos mancais do motor, das partes dos circuitos magnéticos do motor, da carcaça do motor, como também do próprio compressor, do sistema de compressor, sistema de lubrificação do compressor. Então, existe uma sequência para acionamento de cada subsistemas que são responsáveis em manter o funcionamento dessa máquina, né? Então, você pode garantir, com muito mais eficiência do que comandos elétricos, que esses sistemas sejam disparados, ou sejam postos em funcionamento, na sequência e no tempo adequado, de modo a garantir a integridade de sua máquina e garantir o funcionamento do seu processo. Tá? Então, o compressor garante
de grande porte, com vários equipamentos que garantem seu funcionamento. É um dos equipamentos que podem ser automatizados, né? E pode ser implementada em segurança e intertravamento desse equipamento, de modo a garantir não só o seu funcionamento, como também do próprio processo. Digamos que esse compressor precisa ser parado quando a pressão da coluna X, né, de uma coluna de destilação tal, atinja 10 quilos, sob pena de que ou explodir esse equipamento que ele está injetando esse gás, ou o próprio compressor ser danificado por conta dessa pressão elevada. Então, não só do próprio equipamento, mas esse equipamento associado também ao processo. Então, ele pode ter um único PLC, tratando das duas condicionais lá, ou pode ser um PLC independente do outro. Eles podem se comunicar, depende muito do seu processo, da sua tecnologia, da sua capacidade de investimento, né? Quanto mais confiável e mais complexo, mais caro, lógico, esse equipamento e esse sistema será, né? Aí uma caldeira, não sei para quem não conhece caldeira, é um equipamento que gera vapor, energia térmica, em sua maioria, né? Devido à facilidade de transporte, à fonte de obtenção dessa energia térmica. A caldeira é muito utilizada como energia mecânica e térmica, depende muito do valor, digamos assim, da energia que aquela empresa possa obter, né? Mas normalmente energia térmica é obtida pela caldeira, porque apesar de o vapor ser bastante caro, ele ainda tem um valor mais competitivo do que a energia elétrica. E outros parâmetros de processo também, com relação à troca térmica, tempo de resposta, né, do vapor em relação não só à energia mecânica como à energia térmica. Então depende muito do processo, tá? Então a aplicação ou não de vapor para esses dois propósitos está baseada em vários aspectos diferentes. Porém, vocês podem ver aí, se eu utilizar o PLC para apenas o acionamento automático, seja de partida, você pode definir uma sequência de partida para a caldeira, né? Que não o operador precisa, qual é a sequência? Abrir tal válvula, fechar tal válvula, aumentar de 10 em 10% a cada hora a vazão de gás natural, né? Isso pode ser realizado de maneira automática, desde que você tenha um controlador lógico programável e a instrumentação lógica, elementos que garantam, né, essas sequências de maneira eficiente e precisa. Você pode ter um equipamento que faça isso pelo operador, né? Então aqui, para quem não conhece a caldeira, isso aqui é uma entrada de gás natural, né, até pela cor da própria tubulação. Você tem aqui um elemento apenas indicador de pressão. Você tem um elemento aqui, duas válvulas, duplo bloqueio com vente, que em caso de parada da caldeira, para que não haja passagem de gás, você garantir que o gás não vai continuar entrando na caldeira. Então você bloqueia de 2 pontos e entre eles coloca para a atmosfera, né? Aqui tem uma águazinha para poder dar uma diluída nesse e manter também um sifão, né? Garantir uma vedação também. E esse duplo bloqueio com válvula garante que o ar não continue, se essas válvulas derem passagem, que esse ar não continue, esse gás não continue a entrar na caldeira, né? Temos aqui um controle de vazão, temos um equipamento aqui de vazão de ar para a caldeira, ou seja, esses equipamentos precisam de um sistema, de um equipamento que garantam a sequência de funcionamento dele, tanto no momento de partida como no momento de parada, seja parada de emergência ou parada programada. Temos alguns equipamentos aqui mecânicos, né? Automáticos mecânicos, alguns dispositivos de filtragem, enfim. Então a caldeira também é um exemplo de um equipamento que pode ser utilizado, o controlador lógico programado, de modo a garantir segurança, intertravamento e acionamento sequencial. Pergunta? Vocês desejam saber ou perguntar ou alguma coisa que não ficou clara?
Ah, eu estou online ou estou offline? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Quem vai Sim, responder? tá Ah, vendo, tá vendo. bom. Outra coisa, como se trata de acionamento sequencial, né? Acionamento e sequência programada, ou seja, sequência programada, posição programada, existe a possibilidade de que você possa programar, né, tridimensionalmente, né, esse movimento de um determinado equipamento, desde que ele proporcione isso, né, utilizando um controlador lógico programável. Então, os movimentos precisos e definidos de um robô para a montagem desse chassi aí, que eu não sei de que é, parece que é minha caminhonete, eu não sei. Professor, Oi, lá na fábrica a gente tem um robô exatamente desse daí, da Fanuc. Desse mesmo modelo. me diga aí o que é que você, fábrica de quê, como funciona, me ajude Espuma. aí. De espuma? É porque É espuma, atualmente está fechada, né? Mas a gente tem um robô desse aí. é espuma de quê? Para quê? Era a espuma do banco dos carros, só que agora fechou. Mas o robô era exatamente igual a esse daí. Caramba, imagina equipamentos desse que custa milhões de dólares, né? Até E, eu tava lá hoje que a gente tava desmontando ele para mandar para o Canadá. Aí é essa mesma estrutura, só que na ponta lá tem um cabeçote de injeção. repare que vai mudar muitas vezes esse movimento, que é um movimento, eu vou dizer controlado, mas é um movimento dimensionado, porque você define, né, os movimentos e a sequência que ele vai executar, né? Ele vai dar um giro no braço tal, lógico, isso aí na programação, né? Mas falando, ele pode estar injetando no molde tal, o poliuretano, é poliuretano, né? Não é isso? Espuma de Isso, poliuretano. isso. Pode estar injetando numa posição tal, ou seja, ou em vários pontos digamos, tem um molde quadrado, né? Como a poliuretano ele se expande muito, você tem que tem que estar bem distribuído ali dentro do molde. Eu tô chutando, viu, Anderson? Se tiver, por favor, me corrija. Baseado na minha experiência assim de vida e não de fábrica, né? Pode ser que você tenha um molde lá e você injeta o poliuretano em pontos equidistantes, de modo para quando ela crescer, o poliuretano se expandir o mais distribuído possível. Isso você É consegue. exatamente isso. É mesmo? A gente chama de janela. A gente tem uma janela e tem um molde. A gente Sim. determina que o robô, quando ele faz o traçado do último molde, ele espere mais ou menos em 5 segundos até injetar o próximo molde para dar tempo da espuma crescer. Perfeito. Tá vendo? São passos, são sequências estabelecidas. E quem estabelece essa sequência e esses passos, esses tempos, né? Esses espaços, né? Não só o passo, é o seu processo. Então você tem um poliuretano que ele vai se expandir em 5 segundos. Foi 5 segundos, você fala 5 segundos, né? Então você tem que prever que ele vai parar ou vai fazer uma outra manobra enquanto esses 5 segundos ele corre. Se ele puder fazer, injetar em um outro ponto, ele vai injetar em outro ponto. Então, são ações sequenciais, né, que garantem a qualidade do seu produto, a, a eficiência do seu processo e a rapidez do seu processo. Perfeito? Então, o PLC ele garante isso para você, traz isso para você com muito mais rapidez, agilidade, confiança do que um ser humano. Tem trabalhos que o ser humano é muito melhor, trabalhos manuais, tanto que se você for para a fábrica da Ferrari, alguns carros da Ferrari, alguns tem umas marcas de carro que são, não sei se dizer premium, mega premium, super premium, e parece que o Rolls Royce, por exemplo, ele é fabricado toda à mão, né? E tem detalhes que só a mão, pelo menos assim, entenda, né? Às vezes pode ser uma tradição também, né? Mas existem detalhes que só o ser humano vai fazer, não tem jeito. E que o robô não vai conseguir fazer. Ok, gente? Você lembra que está num grau de evolução aí, que muitas coisas podem, até a voz, as máquinas estão sintetizando vozes, né? Vocês viram aí no Fantástico, né? Que acho que foi os coreanos que
que fizeram um software, eles lançaram um software que sintetiza a voz, ele pega algumas palavras de alguém, uma pessoa, e faz com que essa pessoa, e pode, inclusive, dublar um filme em outra língua com a voz do ator. Massa, viu? Interessante. E a gente ainda vocês ainda vão ver mais um pouquinho, né? Eu acho, né? Para ver muita coisa, que a evolução de 20 anos para cá é incrível, gente. É coisa de louco mesmo, coisa de Deus. Então, e tudo isso a gente já viu em sala de aula, mas a gente está vendo de uma maneira diferente, até acrescentando algumas coisas importantes. Mas tem automação comercial e bancária. Então, você traz muita. Hoje você tinha que ir para a fila de um banco para tirar dinheiro, receber dinheiro, pagar conta, depositar dinheiro. Hoje essa máquina aqui, ó, ela recebe dinheiro, conta dinheiro, vê se o dinheiro é falso, devolve o dinheiro falso para você. Essas máquinas agilizam bastante o processo aí bancário, né? Temos a automação comercial. Antigamente, nem Aurelino pegou isso, né, Aurelino? Que tinha que, quando você passava no supermercado, era uma calculadora mesmo, mecânica, que a pessoa chegava até, às vezes, quando a parte mecânica estava ruim, a pessoa batia o dedo, parecia aquelas máquinas. Era mais duro que máquina de datilografar, né? A pessoa ia lá, apertava mecanicamente lá aquele negócio. Imagine aí quanta gente não ficou com algum problema nos dedos. E hoje não, você tem o código de barra, você tem o QR Code hoje, que é uma evolução do código de barra, né? Você consegue pagar pelo seu celular, aplicativo, não pega em carteira, não pega em cartão, não pega em nada. Vai lá com o seu aplicativo, aproxima daquele QR Code e faz o seu pagamento, né? Então, a automação comercial, a automação bancária, ela evoluiu muito com a automação, e para isso você precisa de sistemas, né? Eu não vou dizer que dentro dessa automação existe PLC, pode até existir, mas eu não consigo enxergar em nenhuma delas, tá? Pelo menos por enquanto. Talvez até a máquina, não tem PLC, mas tem um sistema muito parecido nas máquinas de banco, né? Que ele, na hora de pegar o dinheiro, ele deve dar um número de voltas em alguma coisa, e para pegar a quantidade de nota, né? Referente àquele valor, porque é uma rodinha, é uma rodanazinha, se não me falha a memória, que separa esses dinheiros, né? Então a automação ela vem também junto para melhorar, tornar mais ágil os processos bancários, os processos comerciais. E uma coisa que tem crescido bastante é a automação residencial, né? Então a gente está trabalhando, além dos conceitos, algumas aplicações de conceito de automação, nós estamos vendo algumas aplicações dessa automação ou desses conceitos. Então já é possível você ver um monte de coisa aí com a internet, né? A internet ela veio. Não sei se é um programa, a internet das coisas, eu disse. Fala muito sobre a internet, os benefícios, os malefícios, as vantagens e desvantagens da internet, né? Então hoje nossos dados estão todos na internet, então privacidade zero. Professor, você está falando de automação aí, de residencial. Hoje a gente tem disjuntor via Wi-Fi, lâmpada, tomada, câmera, então é tudo, né? Então os hackers se aproveitam disso aí, foi. Eu sei que meus irmãos têm, eu não tenho um interruptor Wi-Fi, né? Dentro de casa, acende luz, apaga a luz, tem muita gente usa esses disjuntores para estar fora de casa, pelo celular mesmo ele consegue desligar e ligar tudo. Aí ligar ar-condicionado, ele já liga por lá mesmo e tudo mais. Exatamente. Aí tem os próprios aparelhos que já vêm com ar-condicionado, com seu Wi-Fi, né? Seu sistema de automação independente, né? Você pode colocar equipamento. Tem disjuntor, tem contatores, viu, Anderson? Contatores monopolar Wi-Fi. Eu estava procurando um contador monopolar, mas só para. Eu queria só o contator mesmo, eu não queria que ele fosse Wi-Fi. Eu vi que tinha um Wi-Fi. Pô, massa, tem um contator Wi-Fi aqui, que massa. Aí eu falei, pô, quase compro um, mas ainda tá caro, vou deixar um tempo. Só para testar, para botar só para testar, entendeu? Para saber como funciona e tal. Aí hoje você tem até contator Wi-Fi. Então, tá tudo isso na internet. O cara quiser entrar na sua casa, para quem tem, né? Um dia nós teremos, com certeza.
nem que seja daqui a 20 anos, vai ser tão comum, tão banal. É como se tem um computador hoje, vocês não conhecem, nem a Aurelino conhece, né? E computador não era para qualquer um, não, gente. O computador era uma coisa muito luxo. Eu me lembro que a 30, deixa eu ver quando foi em 97, 98. Tá quantos anos? 23 anos, né? 23 anos atrás. Meu pai com muito sacrifício. E porque um amigo, ele tinha uma loja que vendia computadores, montava computadores, ele fez a preço de custo. O nosso computador custou uns R$ 1.800, eu não me lembro, uma coisa assim. Então foi a preço de custo. Então era uma coisa, imagine, R$ 1.800, R$ 1.600 há 23 anos. Era muito dinheiro. Sem nem dizer quanto seria hoje, né? Apesar de que hoje você tem computadores de 10 mil, 15 mil, 20 mil, para uso profissional aí e tal. Os gamers, né? Os gamers usa bastante. Quem usa WorkSolids, quem trabalha com WorkSolids, que é um software de desenho mecânico, os caras precisam trabalhar com muita imagem, né? Eles precisam muito de máquinas poderosíssimas. Essas máquinas custam em torno de 12, 15, 20 mil. Então, tanto que sabe, daqui a 20 anos, todos nós vamos ter isso daí, ou até coisas muito maiores, uma vez que a evolução tecnológica, em 2 anos, supera as nossas expectativas sempre, né? Quem ia imaginar que uma pandemia ia derrubar o mundo, né? Que o mundo ia parar por causa de uma pandemia. Eu assistia Discovery. Discovery mostra catástrofes, um programa sobre catástrofes mundiais, as possibilidades, ele estuda, né? E ele disse lá, ele mostrou, baseado em ciência, que a possibilidade se bem que os números não são tão elevados, não são preocupantes, né? Diz que a possibilidade dos seres humanos serem dizimados por um vírus era, digamos assim, era quase que nula, né? Os números, lógico, mostram que muita gente morre e tal, mas se você colocar 1%, meio por cento da população, né? Enfim, eu não sei exatamente, mas é algo que chega a ser tanto, né? Mas ele não comenta sobre esse pequeno número, né? Lógico, considerando um montante. Porque antigamente se morria 100 pessoas, 200 num desastre de avião, então a gente ficava horrorizado com isso. Hoje está morrendo 2.000 pessoas por dia, 2.300 pessoas por dia, e parece que as pessoas acham que aquilo são só números, gente, por dia, sei lá, 12, 15, 20 mil pessoas chorando desesperado durante muito tempo, né? Então se cuidem, viu? O nosso objetivo não. Então, para manter esses processos, essas variáveis, para manter esses processos, garantir os seus produtos, garantir a qualidade, garantir a produtividade, número, características diferentes, né? Você tem as variáveis do processo. O que são as variáveis do processo? São parâmetros que são utilizados para garantir o seu produto, garantir a sua segurança, garantir o seu intertravamento, garantir sua produção, né? Então, aqui eu mostrei um processo contínuo. Isso aqui, inclusive, deve estar faltando, deve não, está faltando muita coisa. É um sistema bem reduzido, corresponde certamente a uma pequena parte de uma produção, né? Onde você tem instrumentos de leitura, né? De leitura e de tratamento de alguns dados ou de algumas informações do processo para serem enviados pelo controlador, tá? Existe aí um diagrama antigo, né? Mas ele ainda expressa um sistema de controle de esse é um fluxograma de instrumentação, né? Esse fluxograma de instrumentação, ainda assim, ele reflete alguns sistemas modernos, né? Os sistemas modernos. Então, vou mostrar só algumas coisinhas aqui. Então, aqui nós temos válvulas, que são dispositivos ou elementos de controle.
nós temos indicadores de temperatura, ou seja, uma das variáveis aqui é temperatura. Temos aqui um indicador de pressão, uma das variáveis para esse vaso aqui é pressão. Outra de pressão, ele pode ter controle de pressão de entrada, deixa eu ver se aqui é entrada ou saída, aqui é saída, né? Pressão de saída e pressão de alimentação, ou pressão em um determinado ponto desse vaso, né? Porque no processo de destilação, você pode ter pressão diferente em cada dependendo se aquele parâmetro é importante ou não para vocês. Mas a pressão ela não é única e uniforme em todo esse vaso, né? Tanto que existe aqui é um controlador de nível, tá? Controlador de nível, ou seja, nível, pressão, temperatura. Aqui é uma válvula motora de controle de vazão, né? Temperatura, nível, beleza. Então aí, basicamente, o que a gente pode identificar é nível, temperatura, vazão, todos, na verdade, né? E pressão. Mas variáveis de processo não se resume apenas a essas que a gente mostrou. Pode ser posição, pode ser velocidade, pode ser corrente elétrica, pode ser tensão elétrica, pode ser frequência. Então, as variáveis do processo dependem do processo. É qualquer parâmetro, qualquer grandeza física ou química que garante a qualidade, proteção, garante uniformidade do seu produto, enfim. Então, as variáveis, elas são responsáveis em garantir a eficiência e sua produção. Que horas são? Está na hora do intervalo, não? Ficou definido para 7h40? Era 7h40. Ou vocês... Vamos dar um tempinho, né? Vocês querem? Senão eu continuo. Vocês querem ou eu continuo? Eu quero, por mim. Só um segundo, deixa eu só pegar uma água aqui. Beleza, então. Voltei antes que vocês vão embora. Deixa eu só pegar minha garrafinha aqui. Então vamos lá. Então, variável de processo pode ser valor de grandezas físicas, quantidades, né? Então depende do processo. Eu vou ler isso aqui porque ele trata justamente de sensores e atuadores invariáveis, né? Então, para controlar, vou mostrar primeiro esse texto aqui embaixo, né? Para se efetuar o controle de um processo industrial, é necessário medição e manipulação de variáveis físicas e químicas, né? Então, essas variáveis, vocês vão precisar manipular e medir essas variáveis. O que é manipular? Aumentar, diminuir, né? O que é medir? É você verificar o valor ou estado daquela variável em um determinado momento, um determinado tempo, né? Então, para você manter aquela variável, você vai precisar ou medir ou manipular. Ou medir e manipular, tá certo? Depende muito do processo, tá? Então, aqui, vamos ver esse exemplo aqui. Para controlar o nível e mantê-lo em um valor igual a H,
que é esse valor aqui, né? Ele fala H maiúsculo, minúsculo, H maiúsculo, né? Manter esse nível no valor H maiúsculo, é necessário que o responsável técnico tenha um instrumento que meça o nível, que é a variável de processo. Então, esse aqui é um nível que ainda se usa muito na indústria, né? Assim, quando eu saí, já estavam querendo acabar com esses níveis visuais. Agora, tem alguns equipamentos que ainda possuíam. Esses níveis visuais sempre deram muito problema, muito vazamento. Era um terror. Mas aqui é um processo totalmente manual, né? Então, um valor igual a H é necessário o responsável técnico ter um instrumento que meça o nível. Nesse caso aqui, é uma mangueira, provavelmente, de nível e é visual, né? Atual do reservatório, ou seja, naquele momento. É empregado um visor de nível, conforme eu disse. Também deve utilizar, isso aqui é o elemento sensor, né? No caso, é a variável, é a medição da variável. E essa válvula, que é uma torneira, para quem não sabe, é o elemento onde ele vai abrir ou fechar, de modo a aumentar ou diminuir essa saída dessa água, ou desse produto, desse líquido, de modo a manter sempre nesse valor H, por alguma necessidade do processo. Tá? Repare que não existe nenhuma ação nessa entrada de produto, né? A ação mesmo é a abertura e fechamento dessa válvula, de modo a aumentar e diminuir a vazão ou a saída de produto desse tanque. Então, ele precisa de um elemento que perceba a variável a ser manipulada e manipule essa variável de modo a mudar o seu valor, né? Alterar o seu valor. Então, as variáveis de processo, a instrumentação é o ramo da engenharia que trata dos estudos dos instrumentos necessários para controle, manipulação e proteção de sistemas automáticos. Então, os sistemas automáticos pode ser sistema elétrico, pode ser sistema pneumático, produção em processo contínuo, batelada. Existe uma instrumentação associada também à automação bancária. Então, você vai no supermercado hoje, que é aquele leitor de código de barra, lê o código de barra do produto e acrescenta à sua conta o valor e aquele produto, existe uma instrumentação lá, né, que está envolvida em perceber a variável, né, e identificar, né, a variável seria ali o código de barra, né, que vai variar de produto para produto. Quando ele faz a leitura do código de barra, ele define qual é o produto e o valor dele, né, naquele exato momento, atualizado, e joga lá já na sua conta, já numa lista, enfim. Então, a instrumentação é a ramificação da engenharia que trata dos estudos dos instrumentos necessários para controle, manipulação, proteção de sistemas automáticos. Aqui, pela cor, parece ser injeção de gás natural de uma caldeira ou de algum equipamento que utiliza energia térmica, né? Você tem umas válvulas de drenagem e equilíbrio aqui, válvula manual de bloqueio, aqui uma válvula motora, aqui uma válvula autorregulada, né? Então, além da automação eletrônica e computadorizada, tem alguma automação aí mecânica e autorregulada de atuação própria, normalmente para condições de emergência, né? E quando o tempo de resposta também não precisa de muita agilidade, você pode utilizar equipamentos mecânicos que funcionam com muita precisão, assim, dentro das necessidades do próprio processo, né? Então, existe uma evolução da medição e monitoramento dessas variáveis. Então, aí é um exemplo de uma sala de controle dos anos 80, que era enorme, cheia de instrumentos analógicos, pneumático, eletropneumático, eletrohidráulico, hidráulico. Então, dependia muito do processo e das características da necessidade de atuação, né, com
com esses atuadores, esses manipuladores de variáveis. Então, isso é uma bem antiga e tem, não sei se hoje, mas há 15 anos atrás ainda tinha fábricas que apresentavam. Você pode ter certeza que fábrica de açúcar, assim, deve ainda ter, né? Eles funcionam muito bem, agora talvez a manutenção hoje seja mais difícil encontrar gente que saiba mexer com esses instrumentos, né? Então, pode ter certeza que aí essa foto corresponde a uma partezinha bem mínima do processo, né? Então, você tem algumas sinalizações aqui de alarme, alguns registradores, alguns controladores ou somente indicadores, alguns botões de acionamento remoto, né? Então, aí, tem algumas câmeras, acho que aqui deve ter câmera de monitoramento, normalmente caldeira, se não me falha a memória, tinha uma câmera sempre apontada para ela, então aí é algo bem antigo, né? E hoje um sistema com certeza, não é aquele ali não caberia, aquele ali caberia uma única tela dessa, né? É um sistema bem mais complexo, né? Sistema até da ABB, ó, pode verificar. E tem várias etapas aqui é um fluxograma de processo, onde você tem vários processos rodando em separados, né? Que no seu conjunto garante o seu produto. Na verdade, são duas plantas iguais, ó, tem essa planta aqui, acho que é uma caldeira aqui, né? Pode ser uma caldeira, não sei, aqui é um separador, não sei, não dá para saber não. Mas é um processo bastante complexo aí, e que hoje, isso é a sala a partir dos anos 90 aí, se eu não me engano, a computação foi inserida na automação, né? E, queira ou não, o controlador lógico programável é um computador de uso industrial, é um computador industrial, né? Ele é mais robusto, ele pode ser utilizado no ambiente e nas condições de fábrica, né? Em ambientes insalubres, e ele funciona muito melhor do que esses nossos equipamentos analógicos aqui utilizados antigamente. Ok? Uma pergunta? Cri, cri. Eu vou botar aqui no meu celular esse barulho do grilo. Toda vez que eu perguntar a vocês, eu vou botar o grilo aqui. Coloca aí. Eu não sei onde pegar isso. Eu tinha um amigo que tinha esse negócio, rapaz. Ele ficava enchendo o saco com esse negócio. E toda vez, eu já falei com vocês semana passada, não foi? Mas não sei de onde pega esse negócio desse grilozinho. Mas eu vou arranjar um jeito de botar esse grilo. Então vamos lá. Então falando sobre variáveis ainda de processo, né? Então eu já falei, na verdade, de todas elas, assim, eu exemplifiquei, né? Basicamente, todas elas entendam, né? Algumas dessas que estão aqui mostradas aqui na nossa lateral direita, onde o laser está apontando. Pressão, o que é pressão? Quando você pega grandes volumes de gás e coloca num recipiente menor, existe uma elevação da pressão daquele recipiente, né? Ou seja, a energia térmica causada energia mecânica não, é energia, esqueci agora, causada pela colocação, né? Você colocar né, energia cinética, né? De muita molécula muita molécula junta, de um gás junto, né? Então você vai colocando elas bem juntas, juntando um monte de molécula num lugar mesmo, recipiente fechado e com menor volume. Esse movimento desses átomos geram a pressão, né? Alguma coisa assim. A vazão é quantidade de líquido, gás, seja lá o que for, né? Normalmente líquido ou gás. Nível é a quantidade em um recipiente. Velocidade é o modo com o quão rápido ou devagar algo varia, né? Seja a velocidade de deslocamento, pode ser a velocidade de reação, pode ser velocidade de um angular, pode ser, enfim, que é deslocamento de um eixo. Então, velocidade pode ser de qualquer coisa aí nesse sentido, não necessariamente quilômetros por hora, ou seja, de deslocamento por distância, né? Corrente elétrica, tensão elétrica, fator de potência, tudo isso pode ser uma variável. Algo que você possa medir
e manipular pode ser considerada uma variável. E desde que essa variável, ela normalmente só se mede ou se manipula variáveis que interferem diretamente no processo ou variáveis que possam ser, né, que exista inferência, acho que é inferência a palavra, que tenha uma relação com alguma outra variável. Por exemplo, você pode alterar vazão com pressão, como você também pode alterar pressão com vazão. Então, você vai utilizar uma outra variável para manipular ou medir, para monitorar ou variar uma variável, uma outra variável, né? Através de outra. Então, vamos entender o processo aí. Todos aqueles processos que a gente viu, seja uma máquina, seja um processo contínuo, processo por batelada, independente do processo, você pode resumi-lo a um diagrama. E esse diagrama vai lhe dar uma visão geral desse processo, né? Uma visão que você possa, o processo é esse aqui. Então, vamos lá. Que processo é esse? Esse processo aí aqui no meio. O processo pode ser acionamento, compressão de um gás para compressão de CO2 e injeção na coluna de reação, né? No reator. Isso é um processo. Comprimir aquele CO2 para jogar no reator de modo a inibir ou controlar a taxa ou velocidade de reação, né? Então, ele pode ser o compressor. Esse processo pode ser todo o processo. Qual é o processo? Você pegar água, xarope de Coca-Cola, CO2, né? Que é a sua o quê? Matéria-prima. Jogar no seu processo, onde você vai ter equipamentos e sistemas que vão proporcionar, seja em etapa ou de uma vez só, seja por batelada ou contínuo, ou um processo peculiar, ele vai juntar essa matéria-prima e vai te dar o seu produto com suas características e qualidade desejáveis, né? Então, no processo, existem fatores que são controláveis, que a gente chama de entrada do processo, e os não controláveis. Não, desculpe. Existem entradas do processo, que elas podem ser controladas e não controladas. Então, às vezes, existe algum desses fatores que estão interferindo no seu processo, elevando a pressão, mas você não sabe exatamente qual ele é. Aí o que é que você faz? Você percebeu, ou o processo já lhe disse, né, o engenheiro de processo, que você, ao tirar essa vazão aqui, aumentar ou diminuir essa vazão, você diminui a interferência desses fatores não controláveis, tá? Então, as entradas do processo podem interferir e serem controladas ou não. Todas elas interferem, porém, algumas podem ser controladas, outras não. Então, quando você não pode controlar uma, você pode usar outra variável para garantir que na saída do seu processo você tenha o produto nas suas características desejadas, tá? Então, temos a matéria-prima e temos o produto acabado, ou produto processado. Temos as variáveis que interferem no processo, né, que são as entradas do processo. Tudo que interfere no seu processo, que varia sua pressão, velocidade, corrente, seja lá o que for, são entradas do seu processo. São entradas do seu processo e vão causar algum distúrbio nele, tá? Então, identificar essas variáveis que você pode controlar ou não. Existem as entradas e as saídas dos processos, não necessariamente de matéria-prima ou de saída de produto, mas considerando variáveis, existem as variáveis de entrada e as variáveis de saída, e elas que indicam a você quais são as variáveis que você pode medir e monitorar, e variáveis que você não vai poder medir nem monitorar, e variáveis que vocês vão poder manipular
para garantir uma variável, tá? Nós vimos que, então, assim, as variáveis, elas podem ser variáveis físicas e variáveis químicas. Quando a gente fala em variáveis físicas, é o quê? Temperatura, são variáveis que causa, como é que eu usava? Essas variáveis causam uma variação física. Por exemplo, a variação de resistência elétrica é uma variação física, porque é perceptível, é uma variação que pode se perceber, né? A pressão é uma variável física, porque você pode perceber, né? Através ou diretamente ou indiretamente. Você pode a variável física, todas essas aqui, ó, velocidade, lógico, corrente elétrica também, né? Tensão também, mas basicamente talvez você consiga entender. Mas todas essas variáveis aqui, elas podem ser medidas por uma variação ou de corrente ou de tensão. Como pressão pode converter em uma corrente elétrica ou uma tensão elétrica. Então, vocês vão ver que existem instrumentos e sensores que vão possibilitar a conversão de energia para energias físicas. Tá? Já variáveis químicas, então, diretamente a mudança de propriedade dessas. As variáveis físicas não causam mudança de propriedade, tá? Se é água, vai continuar sendo água. Se algo sólido, vai continuar sendo sólido. Então, não existe mudança de propriedade. Já as variáveis químicas modificam propriedades. Normalmente, você tem pH, por exemplo. pH pode ser medido por, se não me engano, é corrente elétrica, né? Concentração depende, existem várias formas de medir concentração. Então, vamos pegar outras, você não mede concentração diretamente, você não mede pH diretamente, você não mede densidade. Então, através de uma outra variável, você vai medir densidade, né? Então, as variáveis podem ser físicas e variáveis químicas. Normalmente, as variáveis físicas, elas, muitas das vezes, medem essas variáveis químicas, né? Então, você vai medir a condutividade de uma solução ou de uma determinada substância. Você mede através da corrente elétrica. Tá? É uma tensão controlada, uma corrente elétrica, lá você vai saber qual é essa razão. Ok? Beleza. Alguma pergunta? Então, vamos continuar, né? Vocês estão aí? Pelo menos me diga isso aí. Eu tô. Pronto. Então, vamos lá. Tô aqui. Beleza, Carol. Vamos lá. Então, para que a gente possa garantir o nosso produto, qualidade, velocidade, produção, especificação, seja lá o que for, o meu controlador, o meu sistema precisa perceber essas variáveis, né? Não só perceber, como modificar essas variáveis de modo a garantir no meu processo que elas interfiram em suas mudanças, né? Como foi o caso aqui. Então, esses fatores controláveis, eles precisam serem medidos e precisam ser manipulados, normalmente na entrada, tá? Normalmente na entrada do processo, porque aqui uma coisa é o processo e suas entradas, que aqui é a matéria-prima gerando um produto, né? E quais são as interferências desses fatores na geração desse produto. Uma coisa que quando a gente observa o processo do ponto de vista do controle. Aqui é o seu processo sozinho, é como se fosse o processo sozinho, entendendo que existe entrada de matéria-prima, que existe uma saída de produto acabado e que existem variáveis que interferem nesse processo, né? E que essas variáveis, elas podem ou não ser controladas, tá? Depois a gente vai ver o processo de uma outra forma, para entender onde o controlador entra com isso, que é o caso aqui, tá certo? Então, sensores e atuadores, eles serão os elementos responsáveis em modificar esses
esses fatores controláveis, ok? Então, esse meu controlador, esse meu atuador, será o elemento responsável em modificar esses fatores controláveis, de modo a garantir, né, a saída ou o meu produto acabado dentro das minhas características. O meu sensor será o elemento em que vai perceber esses fatores controláveis, né? Ele vai perceber esses fatores controláveis e mandar um sinal para o elemento responsável em tratar essas informações e definir qual é a melhor forma de atuar no meu processo, de modo a garantir quem? A minha característica. Ou a qualidade do meu produto, a eficiência na minha produção de energia elétrica, a minha eficiência de utilização de vapor, minha eficiência de refrigeração de uma determinada coluna, tá bom? Então, temos o controlador que toma as decisões, que é o nosso PLC, que ele vai estar aí, né, dentro desse bloco do elemento responsável em perceber as variáveis do processo, né, as principais variáveis, as variáveis que serão utilizadas para serem processadas as informações e utilizadas por elemento atuador, que é o elemento modificador do meu processo, de modo a garantir a minha qualidade do meu produto, ou seja, ou a velocidade de operação da caldeira, a velocidade de partida, a velocidade de parada, seja em segurança ou em caso de parada controlada, né? Então, os meus sensores são elementos que verificam, os sensores e atuadores são elementos que verificam e interferem nos processos industriais, medem e eu acho que é modificam, eu botei codificam as variáveis do processo, tá? Então, sensores. Na verdade, sensores, gente, vocês vão fazer, tá? Eu só estou dando um apanhado geral, mas corresponde àquele nosso, só vou definir a data, tá? A um dos seminários onde vocês estarão apresentando. Porém, os sensores que eu quero que vocês apresentem, a gente vai discutir, são sensores que podem ser diretamente conectados ao controlador lógico programável, para que ele desempenhe sua função. Então, tome muito cuidado para não... Porque sensores existem diversos, inclusive sensores para automação comercial. Então, não significa que vocês precisam, né, falar sobre todos os sensores que existem na face da Terra. E sim, os que estão diretamente ligados ao funcionamento do controlador lógico programável, tá bom? Então, os sensores são dispositivos sensíveis a alguma energia física ou química. Algumas grandezas físicas podem ser convertidas para medir variáveis como pressão, vazão, nível e outros, ou seja, corrente elétrica pode medir nível, corrente elétrica pode medir vazão, resistência elétrica pode medir vazão, resistência elétrica pode medir pressão, pressão pode medir nível. Então, não digo, desculpe, grandeza física, né? Normalmente corrente, tensão e variação de capacitância, né? São medidas que podem ser de variação física, né? Até velocidade é uma grandeza física, né? Vazão não é uma grandeza física. Apesar de você não mede diretamente pressão, por isso que não é uma grandeza física, né? Então, algumas grandezas físicas são convertidas para medir outras, né? Nível não é uma grandeza física. Você tem lá variação de resistência, de capacitância, ou um ponto magnético, né? Posições magnéticas específicas. Mas assim, você não mede nível diretamente com nível. Então, você pega uma grandeza física e transforma numa grandeza, numa variável, né? Então, sensores são dispositivos que necessitam de um método de ligação com o controlador,
Isso aí é só uma informação adicional, que normal, como essas grandezas medidas são físicas, essa informação para o controlador, ela precisa ser tratada, né? Ela precisa. Eu saí da apresentação, o mesmo barulho de antes. Elas precisam ser condicionadas e tratadas para que esse sinal de corrente ou de tensão seja enviado para o controlador e que ou chegue um sinal de vazão ou de nível, ou pode chegar também com sinal de corrente de tensão, desde que dentro do controlador essa variável seja transformável na variável ou medida ou manipulada, né? Porque às vezes esse sinal pode precisar reduzir, amplificar, enfim. No meu caso de quadro de comando, né? Quadro de comando você tem alguns elementos de interface, você tem lá uma corrente na linha que é de 2, 3 mil amperes. Como é que você vai botar 2, 3 mil amperes passando por um quadro de comando? No mínimo é perigoso, né? Ou você vai ter condutores gigantes ali para poder medir aquelas correntes e aquela tensão. Então, existem os transformadores, né, TP e TC, exclusivo para medição, e que você vai condicionar aquele sinal ali para um sinal menor, para que você possa utilizar, né, no seu comando. Então, exemplo de sensores, para que você já conhece, né, botoeira, fim de curso, medidores variáveis em geral, relé, medidor de corrente, tensão, enfim. Controladores são elementos que modificam o processo, né? Então, se você abre ou fecha aquela válvula lá do nosso exemplo, você está modificando uma variável, que variável é aquela vazão, né? Se está entrando mais do que saindo, significa que o nível vai subir. Se está saindo mais do que está entrando, significa que o nível vai descer. Então, qual é a variável que nós estávamos controlando ali? Nível. Então, o atuador ele vai responsável em modificar o nível, seja para subir ou para descer. Então, normalmente, o atuador atua na variável controlada ou manipulada. Existem formas de também modificar a variável. Lembra lá do nosso processo? Existem fatores controláveis e não controláveis. Então, se essa variável manipulada for uma variável não controlada, ele vai atuar em outra controlada. Se for uma variável não controlada, né, não controlável, ele vai atuar em um fator, uma variável controlada, que pode ser controlada, para garantir o meu processo. Tá? E é isso que eu tinha para vocês. Sensores e atuadores, processo, tipos de processo, um pouquinho sobre controlador lógico programável. Caiu certinho no nosso tempo. Já estou até com dor de cabeça, que esse óculos está me matando. Pergunta, gente, assinaram a lista de presença? Vocês conseguiram assinar a lista de presença? Assinar Não. como? Tá lá no AVA. Não, Veja lá. professor. Onde clicar na bolinha verde, você preenche? Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz isso aqui. Eu não consegui, não. Por quê? Você tá com o e-mail do G-Suite? Quem é que falou? Carol. Caroline Não, ou Caroline? Caroline. também. Você tá aí, Caroline? Conseguiu se matricular? Foi? Eu consegui, sim, senhor. Só que eu não tava conseguindo entrar lá na aba para poder olhar as aulas. Aí eu só tô pegando os links com o pessoal. Então você não vai conseguir, Caroline. Eu vou sim, Olha, oxe. eu falo fazer assinar a lista. Só se eu não estiver aqui. Caroline. Achou meu nome? O que, professor? Eu tô falando de Caroline. Tá aqui, Caroline. Só Tá? não conseguiu por quê? Heitor, vou fazer a chamada aqui. Heitor, não. Eu cliquei na bolinha professor, meu nome verde. tá aí, porque quando pediram para eu... Porque quando pediram para registrar o e-mail, eu coloquei esse meu e-mail pessoal. Eu também coloquei o meu pessoal. Não, entenda, gente. O meu tá aí o meio do IFBA porque eu que alterei, entendeu? Eu fui lá no perfil e alterei e botei o do IFBA. Mas o meu também era o pessoal. Ah, tá. Então mudem aí para ver se vocês conseguem fazer. Botar o do IFBA?
Mas eu consegui, professor, clicando na bolinha verde, na parte de presença, aí tem uma bolinha verde, né? Eu cliquei nessa bolinha verde aqui no cantinho, isso bem aí. Aí vai para aquela tela lá onde eu tava. Eu fui, cliquei em presença e salvei. Ah, por isso que salvou aí. Gente, o meu tá com um problema porque a tela do meu celular tá toda quebrada e eu estou sem computador e também não estou aí em casa. Eu tô viajando, então tá dando ruim aí. Eu boto para você Mas, aqui, professor, Carol. essas presenças aí não sei eu que coloca, não? Rapaz, existe uma configuração. Eu vou colocar então, porque na turma anterior eu tive dificuldade. Ninguém conseguiu. Ou, na verdade, ninguém não. De 28, 29, acho que umas 8 pessoas conseguiram. Porque eu não sei. Talvez o Juan tenha conseguido, porque ele é o único aqui ó, dessa lista que está com o e-mail do IFBA. Aliás, não. Também tô. Quem é de Leusa? Quem é de Leusa? Sei lá. Quem sabe o professor fica lá entrou errado aí. Provavelmente. Deve ser uma não é ninguém do semestre passado, não? Que Não. Eu nunca tive uma aluna de Leusa, diga-se de passagem. E esse Wagner aí também? Esse Wagner É o também menino sumiu, da né? nossa sala, não? É, nossa Esse sala, Wagner Carol. também sumiu. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus. Esse Wagner também sumiu. Mas é o único que tá aqui, ó. O único que tá com o e-mail do IFBA é Juan. Só. Então, É o único mesmo, né? Por isso que ele conseguiu, talvez vocês não consigam. Heitor não tá aí, né? Heitor, não. Ou sei Almer lá. tá aí, né? Tá. Tô aqui, professor. Edileuza não existe. Caroline. Kaique. Cadê Kaique, rapaz? Kaique não apareceu também, né? Nenhum dia. Eu acho que ele desistiu. Não sei também o que aconteceu. Conversa com ele pra ele voltar. Pode desistir, não. Vou conversar. Aí eu já consegui resgatar uma desistente. Quem foi a E olha desistente? ali, o Galerino ficou calado o dia todo, por quê, galera? A noite toda, olha ali. Eu Cadê acho que você, ele meu tem Kaique? um problema que ele só consegue ouvir. E Jefferson? Quem é esse Jefferson? É da nossa Jefferson sala. Libório. É Jefferson Libório, professor da sala. Não lembro, não tem foto. É o Lourinho. Cadê Anderson? Tá aí, né, Anderson? Olha eu aqui, professor. Ah, Jefferson, lembro, Jefferson. Ele é repetente, né? Isso. Lembro. Wagner não apareceu, Eneida não veio. Olha, ele Zacone respondeu aí ficou que ele calado. tá fazendo um curso. Oi, professor. Tô aqui. Oi, Zaco! Rachel. Ó, Saudades, professor. É Hã? saudade, professor. Saudades. Todos nós estamos com saudade, todos nós. Estou com saudade de vocês também. Eu só não estou com saudade de. Deixa eu ver aqui. Lá Não vai o dá nem pra... professor. Não tem ninguém que eu não tenha com saudade aqui. Lá vai, Né? professor. Não tem, não. Você tá falando assim. Ia dizer Zacone, assim. Uma que é pessoa bem isso, chata, sabe? professor? Que é isso? Ia dizer Ah, uma se for pessoa bem bem. Quem é chata, sou Edvando? eu. Quem é Edvando? Eu não sei quem é Edvando, não. Edvando é o que parece um índio. Um branquinho do cabelo liso também. Poxa, eu não lembro, não. Ele não veio também, né? Não veio, não Não. comparecendo. Olha, você chegou atrasado até estando em casa. Chega às 6h30, gente, por favor. Ô, professor, você tá dizendo que eu só chego atrasada? Não foi você, não, mas os outros aí, ó. Só quem entra aí é Halmer. Halmer Eu tá cheguei na hora atrasada ali, ó. também. Eu sei, mas você é o primeiro dia, né? A aula não começa às 6h40, não, gente. Começa às 6h30. Se a gente 6h30? começar às 6h30. É 6h30. Meu Jesus. Pois é. Então, gente, é isso. Eu nem me lembro, tá gravando, tá? Então depois eu vou disponibilizar para vocês essa gravação. Espero que tenha sido proveitoso, né? Assim, eu não tô vendo. Exige muito tempo, gente, preparar uma aula um pouco mais interativa, mas eu acredito que no segundo semestre vai ser diferente, tá? Porque existem muitos aprendizados acontecendo ainda, né? A gente está tateando muita coisa. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, não desistam, viu? Consegui resgatar aí Caroline, que bom. Vamos tentar resgatar Kaique, né? Vamos
permanecer aqui, porque isso nos mantém alertas e mantém ocupados, e, enfim, não tem jeito, só se vocês quiserem desistir do curso para nunca mais voltar lá. Mas por ser online ou offline, seja lá como for, não desista não, vamos tentar aqui, vamos conversar, vamos dialogar, vamos chegar a um ponto de equilíbrio, né? Porque não tem jeito, vai ter que ser dessa forma, então se você fugir, você, não quero, não, tem que ser, vai ser, e a tendência é essa, não tem jeito. E pelo menos eu ainda acredito que ano que vem a gente vai passar por essa dificuldade, vai ser um ensino híbrido, certamente. Não vai ter vacina para todo mundo, o IFBA já disse que só vai dar aula, vai ter aula presencial quando todo mundo tiver vacinado, inclusive vocês, não é só a gente não, né? Então é injusto não é injusto e não é seguro também, já foi comprovado que não é seguro. Quem está imunizado, né, não se recontaminar. Então, não tem jeito, gente. Vai ter que ser dessa forma. Então, vamos encarar juntos, vamos trabalhar juntos. Vamos ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, mas não desista. Tá bom? Eu ainda achei no início, e até tentei fazer uma atividade com vocês lá, mas compreendi tudo bem, ótimo, não deu, não deu. Mas agora já não tem jeito, é melhor a gente continuar e fazer nossa coisa, porque é isso que nos mantém ativos, e assim, e as esperanças, elas terminam sendo alimentadas, né? Quando você continua um projeto que vocês já chegaram até aqui e desistiram por tão pouco. Então, eu sei que o sacrifício é grande, existem muita coisa individual de cada um. Não é fácil para mim também, por vários motivos, né? Não é fácil para ninguém. Então, o que pode ser fácil para mim pode ser difícil para algum outro, né? E o que é de fácil para vocês pode ser um pouco mais difícil para mim. Então, aí a gente chega num ponto de equilíbrio, sempre vai ter um ponto de equilíbrio. Então, é um prazer que vocês continuem, vamos tentar chegar a um ponto comum e que a gente seja beneficiado, não só, lógico, beneficiado pelo conhecimento, porque eu também estou aprendendo com isso. Todos nós seremos beneficiados nesse momento, né? É um momento de aprendizado para todo mundo, então vamos tentar ter compreensão entre nós e chegar a um ponto que pode ter certeza que eu estou me esforçando o máximo que me permite, né? É uma dificuldade muito grande, não sei se vocês estão ouvindo, estar dentro de casa, as pessoas meio que são privadas, né, aqui em casa da liberdade diária, porque eu estou aqui nesse horário, dando aula para vocês, então todo mundo está sofrendo um pouquinho, todo mundo tem uma dificuldade, alguns mais, outros menos, alguns valorizam algumas coisas, outros menos. Agora mesmo eu estou desde de manhã sentado nesse computador, estou com dor de cabeça, dor nas costas, então assim, não é fácil para ninguém não, então vamos fazer valer a pena, não só o sacrifício de vocês, porque vocês já perdeu 2 semestres, né? Não pode perder mais esse, né? Vamos seguir em frente, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode possível. Ainda tem aqui, ó, um pouquinho daquelas forças, daquelas energias. E pense no futuro, pense no além. Pense no agora não, porque no agora dificilmente você vai conseguir forças pensando no agora. Pense no futuro. Coisa bem distante, daqui a 3 anos, 2 anos, né? Quando isso tudo melhorar, vocês precisam estar preparados, né? Todos nós precisamos estar preparados para uma nova realidade. A realidade vai ser muito difícil para todo mundo. Ok? Grande abraço, deixa eu descansar um pouquinho, que daqui a pouco tem mais aula. Valeu, professor, boa noite. É um prazer Como é que ter vai vocês. ser a prova? Hã? As provas? Valeu, Como vai ser esse negócio de prova? Olha, eu parei para poder fazer a programação de vocês, só que a configuração deu pau aqui na configuração do plano de ensino. Eu terminei me estressando e parei de fazer. Isso hoje, né? Quer dizer, ontem e hoje. Mas aí amanhã eu vou retomar tudo isso e dentro dos próximos dias aí vocês estarão recebendo isso no Moodle, tá? Assim que eu já tenho a versão eu já fiz a automação 1, a automação 2, comecei automação 1 integrado e subsequente.
peguei medidas elétricas, tá quase terminando, só que aí deu pau nessa configuração. E como vocês é um pouco mais delicado, porque a automação 2 eu queria suprimir alguns conteúdos, eu não estava seguindo o plano né, a ementa da disciplina lá no plano de curso, aí tá um pouco mais complicado. Mas a gente vai... Ih, eu falei isso gravando, ó. E o professor. Promovido provas contra mim. Tchau! Tchau.